Olá galera, tudo bem? Professor Robson aí na área de novo. O tema da nossa aula é o Antigo Regime. Vamos lá? Antigo Regime, né? O que você deve ter em mente quando a gente fala de Antigo Regime? Foi o sistema de governo vigente aí na Europa entre os séculos XV e o século XVIII. Por quê? Esse período reuniu características econômicas, políticas e sociais, diferentemente, né, do que estava ocorrendo no período anterior, né, no período medieval, e do período posterior à Idade Contemporânea. Que características são essas, professor? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aí o absolutismo e temos o mercantilismo. O que isso significa? Né? O absolutismo, o poder absoluto nas mãos do rei. O rei, ele concentrava todos os poderes em suas mãos. Tudo isso fruto de uma centralização política iniciada através da aliança entre o rei e a burguesia. Né? Os burgueses, aqueles detentores do poder econômico, eles passaram a financiar um exército para o rei, um exército particular, um exército regular, né, particular aí para o rei. E o rei, com todo esse aparato militar, ele conseguia dominar um território cada vez mais vasto. E isso facilitava o comércio da burguesia. Então, por isso que a marca principal do início do Antigo Regime foi essa aliança entre rei e a burguesia. Que características importantes nós podemos encontrar no absolutismo? Nós temos aí a soberania, ou seja, o rei era o soberano do seu território, a secularização, que era essa aliança entre rei e a igreja também, então formava esse trio, né, de castas, né, classes mais importantes desse período, que era o rei, a sua nobreza e o aval aí da Igreja Católica na época. Temos também uma marca importante política desse período, a centralização administrativa, ou seja, a formação de uma burocracia estatal que ajudava o rei a governar melhor o seu território, né, que era muito grande. Então, através da cobrança de impostos, o rei ele deveria fazer funcionar, né, o seu território. Para ajudar o rei a governar, né, para tentar entender a sociedade que eles estavam vivendo, surgiram teóricos desse sistema absolutista. Havia uns que defendiam o direito divino do rei governar, ou seja, o rei tinha uma missão divina de governar o seu território. Esses filósofos, né, entre os principais filósofos, temos aí o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. O Nicolau Maquiavel, né, também é um clássico aí da ciência política, né, foi um dos primeiros, né, chamados cientistas políticos. Ele criou um livro chamado O Príncipe, né, onde o livro era um manual para o rei governar bem, né, como o rei deveria governar bem os seus súditos. Temos também o Contrato Social, do Thomas Hobbes, né, que também foi muito importante aí nesse período, né, o seu livro O Leviatã, né, falando que o homem era o lobo do homem, então o homem tentava destruir o outro o tempo todo, e por isso que o Estado, né, o governante, deveria ser uma espécie de árbitro entre os indivíduos para evitar que esses indivíduos se matem. E a natureza econômica de tudo isso é o mercantilismo. O mercantilismo ele é o sistema econômico do absolutismo. A característica principal, marcante desse período é o metalismo, ou seja, a noção em que a riqueza de um país pode ser medida pela quantidade de metais preciosos que esse país tem acumulado. Não por um acaso, nesse período, né, a principal busca aí no continente americano, principalmente dos espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, era busca por metais preciosos para cunhar as moedas, principalmente ouro e prata. Temos também aí o protecionismo, ou seja, o rei ele taxava produtos importados a um preço mais alto para não ter competitividade com o produto interno. E também nós temos aí a balança comercial favorável, que significa exportar mais e importar menos, porque quando está sendo exportado,
né, o produto está sendo exportado, ele está sendo vendido, então eles estão ganhando dinheiro. E quando o produto está sendo importado é porque esse produto está sendo comprado, né? Então as riquezas de um país está indo embora, né? Está indo para outra nação. Em relação à sociedade, nós temos aí uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, dividida em classes sociais. O modelo clássico que nós estudamos é o modelo francês, onde a sociedade era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro e segundo estado pertenciam aí à nobreza e o clero. Eles tinham todos os privilégios, todos os direitos e nenhum dever. Enquanto que o terceiro estado fazia parte, né, todo o resto da população, ou seja, 97% da população pertencia ao terceiro estado. Eles tinham todos os deveres e não tinham nenhum direito. Eles sustentavam, trabalhavam para sustentar toda aquela sociedade, naqueles 3% da nobreza e membros do clero. Não por um acaso, né, foi na França que esse modelo ele vai se esgotar, né, através de uma revolta que vai dar início aí à Revolução Francesa. Beleza, galera? Um abraço aí, espero que tenham entendido. Deixem recados aí, mandem mensagens, né, tendo alguma dúvida. Valeu, até a próxima.